A transfiguração. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para continuarmos nosso estudo agora no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 2, a transfiguração. E essa história também está registrada no livro de Mateus, né, e no livro de Lucas. E, inclusive, no livro de Lucas eu estive fazendo esse estudo, né? Você que tiver um pouco de curiosidade, passa lá, dá uma olhadinha que está em todas as minhas redes sociais. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, à parte, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Então, 6 dias depois que o Senhor falou essas palavras para os seus apóstolos, que alguns deles não passariam pela morte, se antes que vejam a chegada do poder de Deus. Agora, 6 dias depois desse anúncio, Jesus toma alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva, né, para um alto monte da transfiguração diante deles, né? E foi transfigurado diante dele. As suas vestes tornou-se resplandecente, sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então, era uma brancura muito grande, né? Como ele, uma pureza muito grande, como nosso Senhor é de verdade, né? O Senhor andou nessa terra, gente. O Senhor entrou em vários lugares, sentou com várias pessoas, conversou sobre vários assuntos. O Senhor viu muita coisa, porém ele não perdeu a sua pureza. Continuou puro, continuou limpo, continuou dentro do propósito a qual ele foi vocacionado pelo próprio Deus. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Essa é a parte mais linda que eu acho dessa história. Por quê, Graça? Apareceu Elias, o símbolo da profecia, o homem que profetizou sobre Israel, o homem que foi levado em vida, né, para o céu. E também apareceu Moisés, o símbolo da lei, o homem que escreveu as leis, né, que até hoje é um mistério sobre a morte de Moisés. Uns acreditam que sim, que ele passou pela morte, outros acreditam que, como Elias, ele foi transladado, né? E o nosso Senhor Jesus, o símbolo perfeito da graça, do amor e do perdão. Então, nós estamos vendo aqui Elias, né, representando a profecia a qual estava se cumprindo na vida de Jesus. Moisés, que estava também se cumprindo aqui as leis a qual o Senhor, né, cumpriu todas as leis de Deus. Cristo, que é o puro amor, perdão e graça. E os discípulos representando nós, a igreja do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui um culto abençoado entre Elias, Moisés, Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Então, eles falavam algo importante, vamos ver o que era. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, né? Então, Pedro aqui ainda com um sentimento, né, cheio de emoção, cheio de humanismo, né? Porque nós vemos que o Senhor até o repreendeu, que o inimigo que usou ele cogitava das coisas humanas, né, e não das coisas de Deus. Mais uma vez ele prova aqui que estava vendo aqui algo espiritual, mas ele só conseguia ver algo, né, físico, para agora, para já, processo de agora, né? Aqui somos nós. Pedro aqui está representando a nossa fraqueza, como nós somos de verdade. Pois não sabia o que dizer, pois estavam eles aterrados, ou seja, estavam eles tímidos, atemorizados com o que eles estavam vendo. Não é qualquer coisa isso aqui que estava acontecendo. Então, eles não eram acostumados com coisas assim, né? Mas estavam sendo, como eu falei, preparados para coisas muito maiores do que isso aqui. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e deram uma voz que dizia: Este é meu filho amado. E a ele ouviu. Observe que algumas aparições da presença do nosso Deus sempre foi assim, veio como a nuvem. Foi assim na inauguração do Templo de Salomão.
Foi assim no deserto, quando ele falou com Moisés, né? E derramou a sua glória sobre aquele lugar. Observe que algumas aparições do Senhor foi assim, né? Com algumas coisas lindas, né? Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é maravilhoso, né? E aqui ele declara para todos que aquele ser que estava diante deles era o seu filho amado. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Então, isso foi, aqui não fala, mas no livro de Lucas diz que essa conversa entre Elias, Moisés, eu vou estar colocando aqui na descrição, e Jesus estava falando realmente do que ia acontecer com Jesus em Jerusalém, né? Porque, como eu falei, aqui já são os últimos momentos de Jesus aqui, antes dele ser entregue, né? Então, você vê que Jesus, ele está acima da lei, ele está acima da profecia. Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Tudo começou por ele e tudo terminará com ele, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender todos os mistérios do Senhor. Amém?